Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando aqui o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou o Vitor Brown e você acompanha aqui o que foi destaque nesta sexta-feira, porque a Jovem Pan não para. Um grupo de colombianos que não consegue voltar para casa está acampado há semanas em Cumbica, recebe solidariedade de brasileiros. A informação do repórter Vitor Moraes. O Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mais parece um alojamento improvisado. Em meio a colchões, malas, roupas e alimentos, cerca de 200 colombianos aguardam por doações para voltarem ao país de origem. Isso porque eles não acreditam mais na ajuda do governo colombiano. Eles ficaram mais de 20 dias sem conseguir tomar um banho sequer e só conseguiram fazer a higiene graças à ajuda do Clube Flamengo de Guarulhos, que se solidarizou abrindo os vestiários. Arnúbia Navais, de 35 anos, trabalhava no Brás e ficou sem dinheiro com o comércio fechado. Ela, o marido e as duas filhas não conseguem embarcar para Bogotá, com cada passagem custando $350. Todas as pessoas que estamos aqui já nos encontramos sem recursos para volver a Colômbia. Han hecho vuelos humanitarios para nuestro país con un cobro alto. Inició en $600 el primer vuelo, el segundo $450, igual que el tercero. Ahora el del día de hoy, el vuelo, $350, el cual no contamos para pagar el vuelo para poder regresar a Colômbia. Há 20 dias aguardando por esse momento, o Diego, as suas duas filhas e a sua mulher conseguiram as passagens através de uma doação dos brasileiros. Eles estavam aguardando uma ajuda do governo colombiano que nunca veio. O problema é que existem muitas famílias aguardando essa ajuda. Aí eu consegui porque eu estou aqui com minhas duas filhas. Tenho uma filha de 7 meses e outra de 2 anos. Minha esposa e eu. Aqui eu consegui porque tem um grupo que chama GMX. Eles estão olhando as pessoas mais vulneráveis e eles fizeram uma vaquinha com gente brasileira. Famílias com crianças e idosos tiveram prioridade nesse primeiro voo para a Colômbia. Ao todo, 20 pessoas embarcaram, mas ainda restam pelo menos 180. Crianças, jovens e idosos estão divididos em grupos de 50 pessoas em 4 salas de espera. Para quem estiver interessado em ajudar na compra de passagens, os líderes de cada grupo recomendam às pessoas irem até o Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos para tratar pessoalmente. As escolas e centros de ensino têm enfrentado um desafio incomum: a falta das aulas presenciais e a cobrança de pais e responsáveis pela redução da mensalidade. Mas até quando essa ação é justa para ambas as partes? Para entender melhor essa questão, nós conversamos com o advogado especialista em direito educacional, Célio Miller. Doutor, o Pará e o Ceará já sancionaram o projeto de lei que torna obrigatório um desconto de 30% nas mensalidades nesse período da pandemia. Rio de Janeiro e São Paulo formularam o projeto, mas ainda não está em vigor. Os pais desses últimos 2 estados podem tentar alguma manobra para conseguirem garantir o direito também? Conversar, por exemplo, caso a caso, individualmente com a escola, pode ser um bom caminho? Adriana, existem projetos de lei no Brasil inteiro, alguns estados tiveram isso aprovado, salvo engano, ontem foi aprovado, foi inclusive publicado, sancionado pelo governador Whitson, no Rio de Janeiro, esse projeto de lei que impõe um desconto linear. A grande dificuldade dessas leis estaduais está na colocação igualitária. Então, diferente da igualdade, quando a norma jurídica impõe o mesmo desconto para todas as famílias, existe uma desproporção muito grande, porque você tem situações de renda familiar que são diferentes. Algumas famílias sofreram muito com a questão do Covid, com o afastamento, com a crise econômica, e outras sofreram menos. Por outro lado, nenhuma instituição tem uma condição econômica igual. Então, a imposição de descontos lineares e equivalentes, ela pode prejudicar muito todo o setor e tratar com desigualdade as famílias que mais necessitam. Nós somos contra essa natureza de norma. Agora, é claro que a negociação, mais do que uma obrigação legal, acaba sendo uma obrigação de mercado.
porque as instituições de ensino atendem um público que está abalado financeiramente. Se houver flexibilidade para fechamento de acordos individuais, observando a necessidade, observando a regularidade de cada família, de cada aluno, a situação tende a ser diferenciada e aqueles que têm mais necessidade poderão ter mais benefícios. Pois é uma situação bastante complicada mesmo, até porque tem também pais que tentam negociar com escolas inclusive com mensalidades muito altas e as escolas muitas vezes se negam também a negociar. Em outros casos, as escolas compreendem o momento e negociam sim com os pais. Então é muito complicado mesmo. Esse desconto, por exemplo, nos estados onde está sancionado o projeto de lei, virou lei, então o desconto pode valer para mensalidades do período que já foram pagas o valor integral? Não são as mensalidades que já foram pagas. Em alguns projetos há disposições a respeito, só que se utilizou por algum motivo o número de 30%. É bastante raro escolas particulares, bastante raro mesmo, terem 30% de margem de lucro que possam dispor. Como eu disse, é bem razoável que a escola seja flexível para fazer redução de preços, só que as planilhas de custos são diferentes em cada instituição. O principal fator de custo de uma instituição de ensino é a folha de pagamento. E a observância da manutenção dos empregos acaba obrigando a necessidade de receita. Se por acaso existem normas que impõem descontos nas mensalidades para colégios e faculdades, deveria haver também alguma outra que facilitasse, alguma outra norma que impusesse uma desoneração da carga tributária, das folhas de pagamento, para que elas pudessem fazer frente a isso. Eu costumo sempre comparar esta situação com um cobertor curto. Você não consegue cobrir o corpo inteiro. Para pagar essa conta apenas às instituições de ensino, isso vai acabar gerando riscos para todo um setor que tem empregos, que tem atividades educacionais em funcionamento. Mas a escola também não pode fechar os olhos à necessidade da família. Por isso que o ideal é ter a situação de uma negociação individual. Essa falta de comunicação que pode haver de algumas instituições precisa ser facilitada, precisa haver flexibilidade na conversa. A lei estadual carioca está impondo, por exemplo, uma situação de mesa de negociação. Diferente de uma imposição legal, cada escola já deveria ter esse acesso, essa facilidade para observar as necessidades individuais. Claro. Por isso também eu gostaria de falar um pouquinho sobre o lado da escola. Será que seria possível para essas instituições se manterem seus funcionários, mesmo com descontos impostos pela lei? O nosso atendimento jurídico às escolas, que já é de muitos anos, tem notado gradativamente uma redução da margem de lucro nos colégios e nas faculdades, devido a diversos fatores, excesso de concorrência, empobrecimento da população, mudança de perfil de atendimento. Então, a escola particular normalmente não tem uma grande margem de lucro. Há grupos educacionais que têm melhores condições, têm mais reservas em caixa, há escolas que estão melhores estruturadas, mas a maior parte deste mercado é feito por pequenas empresas, por empresas familiares que cresceram devido à qualidade do ensino em sala de aula, mas falta capital, falta crédito. Então, a sobrevivência desse setor acaba envolvendo a necessidade da concessão de crédito e de políticas que permitam a continuidade. O setor de ensino privado ele supre uma lacuna muito importante. E o fechamento de escolas que a gente já tem percebido nas últimas semanas, algumas escolas que simplesmente não suportaram a situação e já avisaram que vão fechar as portas. Esse fechamento das escolas vai acarretar naturalmente uma absorção desse alunado pelo ensino público, que pode não ter vagas e nem capacidade para isso. Esse é o problema. Há necessidade de haver uma distribuição desta carga. É natural que a escola vai ter algumas perdas. Ela vai acabar sendo não por lei, mas pelo mercado, sendo obrigada ao tratamento de descontos. Mas a escola particular, ela precisa ser recuperada, ela precisa sobreviver diante desse meio para poder fazer frente a essa necessidade.
E muito bem observado também no caso das escolas particulares fechadas acabarem sobrecarregando as escolas públicas. E também a gente está falando de escolas, mas tem casos em universidades também, com matrículas bastante altas, né? E alunos e pais de estudantes que perderam o emprego durante a pandemia e que, nesse caso, podem tentar algum tipo de negociação, um desconto ainda maior, quem sabe? Podem e devem tentar negociação. A diferença está na imposição. Nós temos percebido a situação em que a exigência de um desconto linear de 30% não gera esse suporte para a instituição de ensino. Mas cada família que tiver necessidade, aplicar e demonstrar essa necessidade, demonstrar a sua característica, e a instituição de ensino tiver a paciência de realizar essa análise individual, aqueles que estão numa situação de continuidade de renda familiar não teriam desconto. Quando nós temos uma lei, como diversas dessas estaduais estão impondo, todos os alunos, mesmo aqueles que não têm necessidade, terão um desconto impositivo de 30%. As escolas particulares têm custos que não consideram suprir com isso. Mas se for direcionado um desconto, talvez de 20%, de 30%, talvez de 10%, conforme a necessidade, para aquelas famílias que mais precisam, porque realmente estão endividadas, a condição de suporte vai ser mais facilitada durante esse período. E também queremos lembrar que agora nós estamos num momento que é de calamidade pública. Então o mal-estar gerado, que está acarretando muita insatisfação, está na figura do ensino à distância. O ensino superior já estava preparado para isso, já tem uma cultura, já de muitos anos, de muitas atividades à distância. Mas o ensino básico não. E a única forma em que houve a continuidade, desde até do ensino infantil, por incrível que pareça, a criança não alfabetizada, ela também está recebendo atividades à distância. Mas isso não é uma imposição da instituição. Acaba sendo uma imposição da Covid, do estado de calamidade pública, para a preservação dos protocolos de saúde e para que as crianças não corram risco e não tragam também o risco do vírus para as famílias. Diferente de ser uma vontade da instituição, desde o infantil até a graduação, isso acaba sendo uma imposição da própria pandemia. E essa insatisfação precisa ser suprida com o ensino à distância, que é a única possibilidade. As famílias têm reclamado muito, em todos os níveis de ensino, sobre o ensino à distância, como se o serviço não estivesse sendo prestado. Ele está, mas sob um outro formato. Isso é o chamado fator de força maior, que também está previsto na lei e que atinge a todos, indistintamente como vítimas. Certo. E, doutor, falando um pouquinho mais sobre o lado das escolas, uma vez que as leis começam agora a ser criadas em diversos estados, impondo a obrigatoriedade do desconto e também o valor do desconto, as escolas também, assim como os pais, podem entrar na justiça, podem questionar essa lei. A escola, uma vez, inclusive, que se a escola não cumprir a lei em vigor, ela pode sofrer penalidades, não? É fato. É fato que a escola pode sofrer penalidades se não cumprir a lei. Também é fato que a negociação ela é enfatizada. A judicialização ela pode ocorrer, só que a judicialização pode ser demorada, ela pode trazer um peso maior tanto para as famílias quanto pelas escolas. Neste momento, o fator de conciliação vai ajudar muito a dirimir conflitos, com troca de comunicações, com informação concreta a respeito das dificuldades de parte a parte. Precisa ficar claro que ninguém é culpado dessa história. As escolas não podem culpar os pais e elas estão com uma inadimplência pesada, prejudicando o fluxo de caixa. E as famílias, os alunos da graduação, as famílias dos alunos do ensino básico, também não podem culpar a escola por este momento que está sendo vivido. Há necessidade de um consenso, há necessidade de se dirimir os conflitos por meio, sim, da conciliação. Em não havendo essa conciliação, existem os órgãos de proteção do consumidor que podem intermediar e existe o Poder Judiciário. Só que a tendência é de haver uma demora maior, uma dificuldade maior se houver essa questão de judicialização. Mas é sempre uma possibilidade, é sempre um fator a ser tomado. As escolas que não estão satisfeitas diante da realidade de um desconto impositivo pelas leis estaduais, elas podem recorrer ao Judiciário. Já existe previsão, já existem precedentes pelo Supremo Tribunal Federal de que mensalidades escolares é matéria que só poderia ser legislada pela União Federal. Essas declarações poderiam ser contestadas.
As leis estaduais elas têm validade a partir do momento da sanção pelo governador de cada estado, mas isso pode ser discutido em esfera federal enquanto não houver uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. É um movimento bastante extenso e bastante complexo, e no meio do caminho estão os alunos, estão as famílias, com todas as dificuldades econômicas e com todas as carências que naturalmente a aprendizagem nesse momento acarreta. É um momento mais do que buscar judicialização, que se deve buscar a resolução dos conflitos por meio de conciliação, por meio de negociação. Médicos exploram tratamento com corticoides para diminuir internações por Covid-19. O destaque é da repórter Nicole Fusco. Os leitos dos hospitais de Belém já estavam totalmente ocupados quando os sintomas da Covid-19 de seu Francisco Araújo, de 84 anos, começaram a se agravar. Sem saber quem mais procurar, a neta de seu Francisco, Rayara Araújo, recorreu às redes sociais para buscar ajuda. Uma médica da capital paraense propôs um tratamento diferente daquele que vinha sendo adotado. Seu Francisco tomaria corticoides, antibióticos e anticoagulantes em casa. Rayara conta que inicialmente sentiu medo de que os remédios não funcionassem, mas que essa era a única opção naquele momento. E nós aceitamos o desafio pelo nível de desespero mesmo, porque a sensação era, o que a gente pode fazer é isso. Então, ia ser muito pior se nós estivéssemos com um pesar hoje de ter sido negligente, de não aceitar e sido descrente. De dizer assim, não fizemos por medo e acabamos perdendo ele. E hoje a sensação é, fizemos com medo sim, mas hoje temos um desfecho super feliz. Os remédios que seu Francisco tomou fazem parte do chamado Protocolo Colapso, um tratamento feito em casa com remédios orais quando não há opção de internação. O objetivo não é combater o coronavírus, mas sim as reações que ele causa no corpo, como os problemas nos pulmões. O protocolo foi indicado à anestesista paraense Luciana Cruz pelo imunologista Roberto Zeballos e está sendo implementado por médicos no Pará e no Maranhão. Luciana e outros colegas implementaram o protocolo. Segundo esses profissionais, até o dia 26 de maio, dos 323 pacientes tratados desta forma, 44 foram internados e só um morreu. Na avaliação de Luciana Cruz, o tratamento se mostrou uma alternativa dos profissionais da saúde para conter a superlotação dos leitos nos hospitais. Que você pode tratar o paciente na situação de colapso, não é uma situação ideal, mas você tem uma opção. Isso é um alento, principalmente para os profissionais de saúde que se viam, né, de mãos atadas diante de não ter um leito de hospital, e agora pelo menos você tem essa opção de dar para o paciente um tratamento. O protocolo também está sendo usado por médicos em São Paulo, embora os hospitais da capital ainda tenham leitos disponíveis. O pneumologista Rodrigo Santiago é um deles. Ele afirma que o corticoide combate a inflamação nos pulmões causada pela Covid-19. Eu tive paciente que assim que eu pedi exame de sangue e a tomografia para poder avaliar a possibilidade do tratamento de paciente ambulatorialmente, os exames de sangue demonstravam uma alteração renal importantíssima. E paciente assim, eu tive que mandar direto para a internação e esse paciente teve que fazer hemodiálise, foi entubado. Os especialistas ouvidos pela Jovem Pan ressaltam que os pacientes não devem se medicar por conta própria e que cada caso é avaliado individualmente. Eles destacam ainda que é preciso procurar um médico em caso de febre alta e persistente, falta de ar ou dor no peito. Assim como o setor da infraestrutura, o setor imobiliário também começa a caminhar com a reabertura ou a notícia da reabertura. O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc, Luiz França, conversou conosco para detalhar esse processo. Sr. Luiz, como está a situação do setor imobiliário diante, então, dessas novas normas de flexibilização e de reabertura gradual do comércio? O setor imobiliário, ele já vem operando. Nós, a nível Brasil, nós temos 94% das nossas obras operando com protocolos rígidos em termos de saúde. Inclusive, temos uma pesquisa que mostra que, de 55 mil operários que participam dessa pesquisa, tivemos 0,01% de mortes por Covid.
O que falta para o setor imobiliário é termos operando os estandes de vendas. É fundamental no mercado imobiliário que os estandes de vendas estejam abertos, principalmente no mercado de médio e alto padrão, para que nós possamos vender os produtos. Nós estamos investindo muito, pois nós continuamos as obras, mas não estamos vendendo. Nós estamos gastando dinheiro, mantendo os empregos e agora nós precisamos vender. Portanto, a reabertura dos estandes é fundamental para o segmento começar a vender. Isso é muito importante, obviamente, por caixa das empresas, tá certo? E, da mesma maneira que nós fizemos com as obras, nós determinamos protocolos rígidos nas aberturas de estandes de vendas, tanto para os corretores de imóveis que trabalharão nos estandes, como também para as pessoas que irão ao estande fazer as suas aquisições de imóveis. Esse protocolo já foi todo escrito, analisado, e hoje ele está na Prefeitura de São Paulo para que obtenhamos a aprovação deste protocolo para a reabertura. Perfeito. E com a gente aqui também participando da entrevista, Marcelo Matos. O senhor Luiz tem uma pergunta para o senhor. Marcelo? Olá, França, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Na última coletiva da CEBIC, né, a indústria da construção brasileira, foi apontado aí o desejo de muitos empresários no adiamento em relação aos lançamentos e também dos próprios investimentos. Como é que o senhor avalia o setor ainda para esse ano em relação justamente aí aos projetos que já estão em andamento e aqueles que iriam ser iniciados em 2020 e agora, em razão do coronavírus, nós temos essa situação de impasse, evidentemente? Perfeitamente, Marcelo. É um grande prazer falar novamente com você. Você sabe muito bem que nós temos dois mercados distintos no segmento de incorporação. O mercado de baixa renda. O mercado de baixa renda ele é extremamente resiliente à crise, ele continua tendo um bom sinal em termos de vendas. O mercado que sofreu muito com a crise foi o mercado de médio e alto padrão. E, como você muito bem sabe, nós temos uma legislação que diz o seguinte: o incorporador ele faz o lançamento e ele tem 180 dias para poder desistir. Veja bem, quem iria lançar algo hoje no meio da pandemia, sabendo que é incerta a venda? E você tem 180 dias para poder recuar daquela incorporação. Então, nós, de uma maneira muito objetiva, estamos pedindo ao Ministério da Economia que considere uma medida emergencial, que esses 180 dias para desistência da incorporação, ele passe a valer ao final da calamidade. Se isto ocorrer, como eu imagino que deva ocorrer, pois é uma medida bastante interessante, eu acho que aí os lançamentos voltam, as pessoas têm segurança e, mais importante, os lançamentos voltando ao término da pandemia, nós já estamos com os imóveis, com os prédios e imóveis lançados. Do lançamento para iniciar a obra vai ser muito mais rápido e a gente pode reativar a economia de uma maneira muito mais ágil. Então, essa é uma solicitação formal que já foi feita ao Ministério da Economia e estão analisando. Eu acredito que deva ser aprovado. Ótimo, presidente. Agora, o setor sentiu algumas dificuldades com a imposição da quarentena? Como a Abraim, que se portou durante esse período, aproveitou para se reinventar de alguma forma, para tirar lições, para se manter, para sobreviver firme a esse período todo da pandemia? Isso foi um grande aprendizado, acho que para todo mundo. Claro. O trabalhar em home office foi um aprendizado, antecipou uma tendência mundial. Nós, na Abrainc, como associação, em função da pandemia, hoje nós estamos trabalhando muito mais do que estávamos trabalhando anteriormente. O trabalho é quase que dioturno para poder manter o segmento operando e para poder pensar no que vai acontecer no futuro, porque, além de tudo, nós estamos olhando para o segmento medidas anticíclicas para que esse segmento ele possa sair fortemente trabalhando, uma vez que é muito importante para o país pela grande geração de emprego que nós trazemos para o país. Só lembrando que no ano passado, dos empregos formais, nós somos responsáveis por 11%. O PIB brasileiro ano passado variou 1,1%, o PIB do segmento variou 1,6%. Portanto,
não há dúvida nenhuma que um dos segmentos que irá ajudar o país a sair da crise será o segmento de construção civil. E a lição está muito clara. Eu acho que o home office é um fato, aprendemos a trabalhar, fazer as reuniões, estamos trabalhando de uma maneira muito mais eficiente. A partir de hoje, eu acho que o mundo corporativo, ele muda drasticamente e as pessoas vão ter relações boas, mas com mais eficiência e qualidade. Portanto, você poderá, sem dúvida nenhuma, tomar mais decisões com a mesma qualidade, sem necessitar de, por exemplo, quem vive em cidades grandes, de fazer grandes translados que levam, às vezes, horas na cidade de São Paulo para ir a algumas reuniões. Agora vamos aos destaques do agronegócio com ele, José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. Hoje é o dia do meio ambiente. Irmão gêmeo do agronegócio do Aravante, no século XXI não dá mais para olharmos o mundo com o olhar de séculos anteriores. Árvores, agropecuária, água, gestão de cada microbioma é futuro inexorável. Temos o maior bioma de saúde ambiental do planeta aqui bem no nosso Brasil, a Amazônia. Vale trilhões e trilhões de dólares em euros e qualquer que venha a ser a moeda do amanhã. E sim, o Brasil não conhece o Brasil, escreveu Aldir Blanc, e nem sabemos extrair riquezas com sustentabilidade do que já podemos. Jeff Bezos, americano, criou Amazon Book, nome Amazonas, nosso nome, ele vende, fatura, no ano passado, 2 vezes mais do que o PIB de todos os estados do bioma amazônico brasileiro. Jeff Bezos fatura 2 vezes mais do que o PIB de Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Sem dúvida está na hora de usarmos inteligência para fazer da Amazônia riqueza e dignidade humana com rigor de lei e sustentabilidade. Hoje estaremos ao lado da Embrapa no Meio Ambiente com a ministra Tereza Cristina, outros convidados ao vivo no YouTube da Embrapa das 10h30 até meio-dia no Fórum Agricultura e Meio Ambiente. Ministra Tereza, Celso Moretti, presidente da Embrapa, Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, professor Marcos Fava Neves, da FEA USP, Ribeirão Preto, e Marcelo Brito, presidente da ABAG. A hora do agronegócio, hora do meio ambiente, tudo junto, não tem mais separação. Dia do meio ambiente. Felicidades a todos os ambientalistas e produtores brasileiros que respeitam ambas as coisas. José Luiz Tejom, para a Jovem Pan. Nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente revogou um ato da pasta que, na prática, poderia cancelar infrações ambientais na Mata Atlântica, como desmatamento e queimadas, e também regularizava invasões no bioma até julho de 2018. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversou com a Jovem Pan. O senhor, inclusive, quando era secretário aqui no Estado de São Paulo, tinha muita discussão sobre o meio ambiente no Estado de São Paulo. E eu pergunto, essa revogação se deu de que maneira e o que isso vai trazer de benefício contra o desmatamento e as ações em relação ao meio ambiente? Olha, importante destacar primeiro o seguinte: o Brasil, em 2012, publicou o seu Código Florestal, que foi uma norma resultante de quase 900 audiências públicas. Na época, o relator era o deputado Aldo Rebelo, e dela resultou o Código Florestal, com uma série de dispositivos que visavam dar segurança jurídica e, por outro lado, mecanismos de recuperação do meio ambiente. Para isso, tem o artigo 68, 61, 62. Então, vários artigos do Código Florestal, ao mesmo tempo que davam segurança jurídica a quem produz, a quem trabalha no campo, por outro lado, também criava mecanismos e formas e prazos para a recuperação ambiental. O que queria o Código com isso? Pacificar a questão, quer seja sob a ótica do agro, quer seja sob a ótica ambiental. Ambos assuntos relevantíssimos, lembrando que o agro é quem está nos abastecendo em meio a essa grave pandemia. Seguimos recebendo alimento e produção, enfim, alimentando a sociedade graças ao agro. E para isso também precisamos ter um meio ambiente equilibrado. Pois bem, o que foi decidido lá atrás? Que com o advento do Código Florestal, todos aqueles que ocuparam áreas e que passaram a produzir, enfim, tomaram as suas atividades produtivas antes da edição do Código Florestal, deveriam comprovar se fizeram aquilo dentro do regramento jurídico então vigente. E quem não fez,
tinha lá o seu passivo que precisaria compensar e regularizar de acordo com a lei. Tem lá todo um critério para isso. Qual foi a discussão jurídica que se estabeleceu? De 2012 em diante, aplicar o Código Florestal a todos os biomas do Brasil, inclusive na Mata Atlântica. O Código Florestal, no entendimento da Advocacia Geral da União, não excetuou nenhum bioma. O que acontece é que de 2012 a 2017, o Ministério do Meio Ambiente aplicou esse entendimento da AGU, da Advocacia Geral da União. Em 2017, o então ministro muda o entendimento do Ministério em discordância com a AGU e passa a não mais a aplicar o Código Florestal na Mata Atlântica. E com isso, todas aquelas pessoas que ou fizeram, ocuparam áreas e fizeram a sua lavoura ou a sua produção, por exemplo, café, enfim, uma série de hipóteses, dentro de regramentos, ou então não estão totalmente legalizados, mas estavam se legalizando de acordo com a norma do Código Florestal, passam todos eles para a ilegalidade imediatamente. E aí, inclusive, o próprio programa de regularização ambiental não pode ser aplicado. Então, quer dizer, acaba sendo um desserviço à preservação ambiental. Desta forma, a Advocacia Geral da União muda o seu entendimento, agora em 2019, e diz essa autonomia de que foi tomada em 2017 não pode acontecer. Tem que seguir a orientação da AGU. O que o Ministério fez? Simplesmente acolheu o parecer da AGU, porque ele é vinculativo, ele é obrigatório, e determinou que ele fosse cumprido. Acontece que gerou-se uma contestação judicial tão grande que a AGU entendeu por bem, ao invés de simplesmente ter o parecer, ingressar com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal, que foi ingressada anteontem, na verdade, quarta-feira. Então, ao ingressar com esta medida, nós pudemos revogar o despacho, que não mais torna obrigatório aquele parecer, porque a solução não se dará pelo parecer, mas pela decisão judicial que virá do Supremo Tribunal Federal. Ministro, quem faz a pergunta agora para o senhor é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Na sua coluna de estreia no jornal O Globo, o ex-ministro Sérgio Moro colocou algumas supostas evidências do populismo autoritário do governo Bolsonaro, do qual ele fazia parte há pouco tempo. E um dos itens que ele destaca é: agentes de fiscalização ambiental devem ser exonerados se atuarem efetivamente contra o desmatamento ou queimadas. Eu queria lhe dar a oportunidade de rebater essa acusação grave. Olha, eu lamento que o Moro esteja fazendo mais esse ato de deselegância com os seus colegas, com o governo do qual ele fez parte. Ele não tem nenhum caso para mostrar disso que ele está dizendo, aliás, ninguém tem, porque não houve nenhuma retaliação contra ninguém. Se a fiscalização, seja do ICMBio ou do IBAMA, não foi mais eficiente do que poderia ser no ano de 2019, foi por uma razão especial, porque as polícias militares dos estados da Amazônia, que sempre historicamente deram suporte para o ICMBio e para o IBAMA, neste ano de 2019 e 2020 não puderam dar, por diversas razões, orçamentárias, de pessoal, alguns não tiveram muito interesse, mas o fato é que sem a atuação da Polícia Militar Estadual fica muito difícil. Eu mesmo solicitei ao Moro 2 vezes o emprego da Força Nacional e ele queria colocar 40 homens da Força Nacional na Amazônia não faz a menor diferença. Então, até que na GLO, na Operação de Garantia da Lei e da Ordem, no ano passado, o presidente determinou o emprego das Forças Armadas e aí sim as forças federais foram em bloco executar aquele trabalho que antes era executado junto com as polícias militares estaduais e que não fizeram naquele ano e nesse ano agora. Então não é verdade que houve retaliação e tampouco ordem para que não houvesse fiscalização. Tanto não é verdade que ninguém aponta um caso sequer. Ministro, agora Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Ministro, o senhor mencionou na sua primeira resposta o agronegócio. E o agronegócio, como realçado pelo senhor, está muito bem estabelecido, tem contribuído muito para o país, seja no abastecimento de alimentos agora nessa pandemia, seja com as exportações, que asseguram um desempenho para a economia brasileira. Em que medida um ato como esse que o senhor editou, que permite que áreas invadidas, desmatadas até 2008 fossem regularizadas, em que medida isso ajuda o agronegócio? Há setores do agronegócio, sobretudo esse agronegócio mais desenvolvido, que reclamam da atuação do seu ministério, afirmam que ela prejudica que eles façam negócios no exterior
porque um número muito grande de países e de compradores estão condicionando esses negócios ao desempenho do meio ambiente do país. Isso daqui não prejudica mais do que ajuda? Josias, vamos por partes. Primeiro, quem pediu para que essa parecer da Advocacia Geral da União, que determina a aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica, quem pediu foi a Confederação Nacional da Agricultura. Portanto, se a própria CNA pediu, é porque interessa ao produtor rural. E interessa por quê? Porque não é possível as pessoas terem esse nível de insegurança jurídica, e eu te cito um exemplo. Você pega um caso de um produtor de café que está naquela mesma localidade desde os anos de 1930, e do dia para a noite ele é obrigado a deixar aquele local onde ele produz café há 80 anos, porque se tornou ilegal. E por que se tornou ilegal? Porque não pode aplicar o dispositivo do Código Florestal, que reconhece que aquela é uma área consolidada. Então, sim, faz todo sentido para o produtor rural, para o agricultor, ter o reconhecimento do Código Florestal, da estabilidade jurídica, para deixá-lo produzir com tranquilidade. Agora, com relação, e foi a CNA que pediu, portanto, é interesse da agricultura, sim. Por outro lado, é importante colocar aqui para você uma distinção que há nessa história de que uma parte do agro é isso, outra parte é aquilo. A maioria dos que querem essa aplicação do Código Florestal e querem aplicá-lo de maneira correta, e aliás não é só no bioma Mata Atlântica, é no Brasil inteiro, são produtores rurais. O agricultor brasileiro, aquele que é o dono da propriedade, que acorda cedo, pega o trator, vai trabalhar, vai com seus funcionários tirar o leite do gado que abastece a sociedade, enfim, é o que produz. Muitos dos que estão aí, inclusive alguns se manifestando recentemente, não são produtores rurais, são operadores de trading, de produto, de commodity agrícola. Né? Essas pessoas têm outro interesse. Aliás, ao contrário, muitos deles, inclusive, achatam o produtor rural, fazem com que o produtor rural venda a sua produção ou vendem para eles insumos, fertilizantes a preços caros, compram os seus produtos a preços baratos. Então, é o intermediário. Muitos dos que estão falando por aí, no fundo, achatam o produtor rural. A questão da imagem no Brasil e no exterior, muitos desses também podiam parar de falar mal do Brasil lá fora. Se você pegar a maioria das matérias que saem porque aqui dentro alguns seguem falando mal do seu próprio país. Hipótese que, em geral, não acontece em outras jurisdições. Isso não quer dizer que não hajam coisas que a gente possa melhorar, corrigir, ninguém aqui tem o monopólio da verdade e nem a arrogância de se dizer que não podem corrigir erros. Mas daí a brasileiros, remunerados muitas vezes com dinheiros de pesquisa brasileiro, irem falar mal do seu próprio país lá fora, em desinteresse do seu próprio interesse do país, do nosso país, o Brasil, é, no mínimo, indignante. Nós temos aqui muita coisa positiva para ser falada lá fora. O próprio Código Florestal é norma que ninguém mais tem. A Amazônia está 84% preservada, 66% da nossa vegetação nativa no Brasil é preservada, 84% da nossa matriz de energia é limpa, seja hidráulica, fotovoltaica, eólica ou a biomassa. Nós temos o etanol, que não polui, exemplo para o mundo de combustível renovável. Ou seja, nós não temos que ir lá fora dizer que o Brasil é o vilão ambiental. Nós não somos. Agora, esta campanha que é feita pelo Brasil por brasileiros lá fora precisa parar. Ô ministro, rapidamente, nosso tempo está esgotado. O Estadão traz hoje, inclusive, algumas falas do general Milton Mourão, vice-presidente da República. Eu cito aqui, o vice-presidente entende que o governo derrapou na largada do combate ao desmatamento e, por isso, perdeu a narrativa do meio ambiente. Segundo ele, sem citar o senhor, o Brasil hoje é apresentado internacionalmente como vilão. Como é que o senhor rebate isso? Não, eu não tenho que rebater, eu concordo com o general Mourão. Acho que nós tivemos um problema realmente no início, que foi, primeiro, essa ausência de suporte das polícias militares. Segundo, a entrada das Forças Armadas, através da garantia da lei e da ordem, só ali quando nós já estávamos no auge das queimadas. E foi muito eficiente, reduziu as queimadas para o menor índice dos últimos 20 anos. Mas realmente, se nós tivéssemos entrado logo de cara com a GLO e tivéssemos tido mais apoio da Polícia Militar, teria dado para fazer o combate ao desmatamento ilegal. Mas lembrando, para ser breve aqui, que não basta só combater a consequência, que é o desmatamento ilegal. Nós temos que investir na causa, para evitar a pressão ilegal sobre a floresta. Para isso, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia, o pagamento pelos serviços ambientais para pagar quem preserva,
Aliás, para pagar quem preserva, é necessário ter recursos dos nossos créditos de carbono. E nós não temos recursos de crédito de carbono porque a Europa se fechou como protecionismo e não está querendo comprar os créditos de carbono dos países em desenvolvimento, principalmente do Brasil. Então, enquanto eles dizem que querem ajudar a preservar a Amazônia, por outro lado, fecham o mercado europeu para o crédito de carbono brasileiro e estão usando essa discussão para outro protecionismo também, que é essa história do acordo Mercosul-União Europeia. E, por fim, a agenda da bioeconomia, que é você dar valor agregado ao produto florestal, ter a geração de emprego e renda como alternativa para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região mais rica do país com pior índice de desenvolvimento humano. Então você tem que dar para essas pessoas alternativas para que elas não sejam facilmente cooptadas por atividades ilegais. Nessa semana, o governador João Dória anunciou que o estado garantirá a não interrupção do fornecimento de água, gás e luz a pessoas de baixa renda até 31 de julho. Segundo o governador, a medida, que está em vigor desde março, deve beneficiar cerca de 2 milhões de paulistas. Para falar mais sobre isso, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido, conversou com a Jovem Pan. Secretário, 2 pontos. Primeiro, quem tem direito a isso? Como que a pessoa faz para conseguir essa isenção? E como é possível garantir esse não pagamento? Bom, nós já temos na Sabesp o cadastro das famílias que estão na tarifa social e na tarifa favela. Ela já tem um cadastro porque já tem um pagamento, um subsídio diferenciado na conta todo mês. E agora, por conta da pandemia, desse momento de exceção que estamos passando, nosso governador João Dória houve por bem fazer a concessão de isenção dessa tarifa até 30/6. E, na semana passada, agora, estendeu essa isenção até dia 31/7, porque os efeitos da pandemia estão se estendendo até agora e também estarão presentes no mês de julho. Claro. No caso da Sabesp, isso representa que montante, secretário? Quanto que a Sabesp deixa arrecadar com isso? Nós estamos falando de 2,1 milhões de pessoas que deixarão de pagar. O valor, ele entra na contabilidade da Sabesp, no balanço, quando é feito o valor do volume de água que foi produzido e o recurso que entrou. Aí é feito esse balanço. Porém, a Sabesp, além de ser uma empresa que tem cotação na Bolsa, que é uma empresa que tem toda a função empresarial, ela também tem o seu lado social e tem que olhar isso como uma medida necessária para garantir o abastecimento e o sustento, praticamente, das famílias, porque a água é essencial. Então, a conta desse valor, nós iremos apurar, sim, mas será uma questão que fica absorvida dentro da função social que a empresa tem que realizar. O secretário, nós falamos disso outras vezes aqui na Jovem Pan, mas em relação à produção de água, claro que imagino que alguns funcionários estejam afastados por causa da idade. Como é possível garantir a produção de água, principalmente nesse período? A Sabesp está cumprindo toda a regulamentação das pessoas com áreas da zona de risco, seja por idade, seja por doenças pré-existentes, porém, por se tratar de serviços essenciais, foi montado um plantão e toda uma estrutura para que não houvesse em nenhum momento falta, tanto no abastecimento quanto nas questões de coleta e tratamento de esgoto. Os serviços essenciais continuam sendo executados de maneira normal e na parte burocrática, na parte administrativa, foram feitos os rodízios para que possamos garantir a continuação do nosso trabalho. Porém, na questão administrativa, nós fizemos uma adaptação para que garantíssemos o total funcionamento dos serviços essenciais. Só lembrando que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Josias de Souza faz uma pergunta direto de Brasília. Josias. Secretário, o senhor está estimando aí a quantidade de inadimplentes, se não me engano, 2,1 milhões de pessoas, né? Que percentual desse número pode ser atribuído à crise da pandemia? Em que sentido, qual foi o efeito da crise da pandemia nessa inadimplência? E como que essa conta, o sujeito deixa de pagar agora, como é que ele vai acertar lá na frente? De uma vez, os senhores vão diluir na conta? Como se dará esse acerto de contas? Bom, primeiro, Josias, vamos só estabelecer a questão desses números.
Esse 2,1 milhão que estamos falando não é inadimplência, é isenção. É aquela parcela da população, aquela parcela mais vulnerável que está dentro do critério de tarifa social e tarifa favela. Porém, existe sim a questão da inadimplência, que nós estamos medindo algo em torno de 20%, variando um pouco desde março até agora. Essas dívidas serão negociadas com cada um dos inadimplentes. Não existe interesse nenhum em fazer o corte de fornecimento, em cessar o fornecimento da água. Nós iremos sim discutir com todos os inadimplentes, verificar a forma do pagamento para que ele possa quitar a sua dívida, ficar sem esse débito e nós também possamos receber devidamente pelo serviço prestado. Oi, secretário, bom dia. Aqui quem fala agora é a Kalina. A gente vê, né, nesse período de crise, de pandemia, que surgem os oportunistas, então vêm as fraudes. O governo não teme que pessoas que possam pagar tentem não pagar? Como que evita isso? Bom, primeiro a gente acredita na honestidade das pessoas. Nesses momentos em que você verifica que houve uma má intenção, nós sabemos e temos como medir o que vinha sendo gasto historicamente e o que aconteceu no período. Por toda a história de consumo, nós podemos comparar e verificar as reais necessidades. E também entender nesse momento da questão financeira qual foi a dificuldade que o consumidor passou, para entendermos aqueles que precisam de se fazer um financiamento, de fazer um parcelamento, de encontrarmos a forma de quitação e aqueles que devem ser cobrados de maneira efetiva porque não tem essa necessidade. Secretário, rapidamente para a gente fechar, eu citei que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e há nos jornais hoje uma grande discussão de novo sobre devastação de florestas e tudo mais. São Paulo tem uma grande composição ainda de Mata Atlântica. De que forma o Estado consegue fiscalizar e ajudar a reduzir desmatamento aqui, principalmente, obviamente, no Estado, com invasão de áreas de mananciais? Como é que é esse trabalho? Rapidamente, por favor. Bom, sobre a Mata Atlântica especificamente, São Paulo teve desmatamento zero. Nós, o que estamos fazendo? Estamos intensificando todo o trabalho de fiscalização, tanto com a nossa Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, de Biodiversidade, como com a nossa Polícia Ambiental. Foram comprados 152 novos veículos, foram comprados drones, toda a nossa fiscalização agora está com tablet para ganhar eficiência. Só nesse período de pandemia foram feitas mais de 3 mil autuações e nós estamos fiscalizando fortemente toda a nossa vegetação. E também nós temos todo o nosso programa de regeneração das nossas áreas de vegetação, do meio ambiente, com o nosso programa Nascentes, em que nos últimos 5 anos foram recuperados 20 mil hectares nas nossas regiões mais importantes, próximos às nossas nascentes, protegendo o nosso ambiente e o nosso bioma. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Continue ligado, a qualquer momento tem mais informação para você. Até mais. Jovem Pan.